Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Isaías capítulo 55. Damos por título a essa mensagem desta noite, o convite de Deus. Por que convite? Porque ele diz aqui, vinde às águas. A vós todos que tendes sede, vinde às águas. É um convite geral, é um convite universal. Se imagine em um mercado antigo, ou mesmo em uma feira livre dos nossos dias. Não existe lá uma competição entre os comerciantes, cada um fazendo merchandising, fazendo propaganda dos seus produtos, e um grita dali, outro grita de lá. Todos esses gritos é para atrair a clientela. Aqui, o autor, o profeta, se vê, vamos imaginar que ele se vê em um mercado, onde tem todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. E ele vai lá no mercado oferecer a sua mercadoria. E ele chega lá no mercado e começa a gritar, olha vocês que têm sede. Qual é o ser humano que não tem sede? Qual é o ser humano que não precisa de água para sobreviver? Então, o autor está vendendo uma mercadoria básica, que todos têm necessidade dela. Todos precisam dela. Estamos no meio de uma crise aí, que o mundo inteiro está preocupado, Vai faltar água, não tem água para a população. Olha, daqui a alguns anos, já está a crise, e a crise vai aumentar. E o vendedor está lá agora no mercado oferecendo o seu produto, e ele tem certeza que todos precisam do seu produto.
Ele tem certeza, ele vê e tem certeza. Olha, é algo básico do ser humano. Todo ser humano precisa de água. Eu vou levar água lá, que com certeza todos lá precisam de água. E aí ele faz uma pergunta bem básica. Quem tem sede? Mas quem é que não tem? Todo ser humano tem. Oh, mas você ficou meio atrapalhado da ideia? Será que você está meio atrapalhado, não pensa muito bem? Quem é que não tem sede? Todos precisam de água. Água é algo básico para o ser humano, e a Bíblia pega esse algo básico para nos dar ilustrações. Vocês lembram do capítulo 2 de João, que o presbítero Júnior pregou aqui? Qual era o produto lá em evidência? Era o vinho, não era? Era o vinho que era o produto de evidência. Mas, naquela festa, ninguém dava importância, mas quando precisou, lá estava a água. Você já foi em festa, não já? Já várias, você já foi em várias festas. A gente vai nessas festas de final de ano de empresa e é contratado lá uma turma para fazer a festa, e tem garçom, e eles passam lá com várias bebidas, tem chopp, tem cerveja, tem uísque, tem vários tipos de bebida, mas eu ficava prestando atenção na bandeja dele que também existia copos de água mineral. Mas quem é que liga para copo de água mineral numa festa? É necessário. É algo básico que não pode faltar em festa nenhuma. Festa chique, eles colocam lá um copo de água mineral. Quando é um pouquinho mais chique para servir uma pessoa mais ilustre ainda, tem uma garrafinha que custa caro e uma taça onde quando o camarada pede, coloca aquela água naquela taça lá. Então é algo básico, importantíssimo, que não falta em festa nenhuma. Nem na festa lá de Caná da Galileia faltava água. Quando precisou da água, lá estava a água. E a salvação da festa foi a água, porque Jesus pegou como matéria-prima e transformou ela em vinho. Então a água é algo importante. Então o vendedor chega lá no mercado e começa a gritar: olha, vinde as águas. Eu tenho água bastante para vocês aqui. Agora existe um detalhe. O convite é geral, é para todo mundo que está no mercado ouvir. Mas, rapidinho, ele percebeu uma coisa. Que a maioria não respondia. Vocês lembram do texto que o pastor João Pedrosa pregou aqui sobre as bodas? Que o convite era para todo mundo, mas aqueles convidados começaram a rejeitar o convite? Pois bem, aqui é a experiência do profeta. Aqui a Bíblia, ela é repetitiva. Ela é repetitiva para colocar na nossa cabeça a verdade que ela quer defender. E aqui está. Rapidinho ele percebe que a maioria não está nem aí para o seu convite. A maioria não dá importância. Você já foi na feira, não já? Passa lá aquela multidão, grita e... Grita, mas a multidão vai caminhando, vai andando. Uns dão importância para ele, outros dão importância para o outro, e vai caminhando por aí afora. E o vendedor percebeu isso. E aí, ele começa a estreitar o seu convite. Ele passa do convite geral para o convite individual. Aonde que está isso? E vós que não tendes dinheiro. O convite é geral, é para todos, para todo ser humano. Mas, olha para os ricos. Os ricos olham para o Evangelho e falam: eu não preciso disso, eu já tenho tudo. Como um certo empresário falou para o pastor que tinha ali na Renovado, Elias Tozetti. Elias Tozetti tentou evangelizar lá uma pessoa da sociedade importante, e aquela pessoa respondeu para ele: olha, os pobres precisam do Evangelho. Os pobres precisam, porque eles precisam de uma consolação. Afinal de contas, o camarada não tem nada. Então ele precisa de uma consolação. Isso daí, essa religião, para eles, é uma consolação, porque eles não têm nada. Mas eu tenho tudo, eu não preciso disso daí. Eu não preciso dessa consolação, eu tenho tudo. Então veja que a riqueza, na maioria das vezes, deixa o camarada soberbo. O camarada fica soberbo e confia na sua fortuna, confia no seu dinheiro. E rapidinho o vendedor percebeu isso aqui.
Então agora ele se volta para o convite individual. Então ele começa então com os pobres, vocês que não têm dinheiro. Eu vim aqui vender um produto básico, mas esse produto básico você pode comprar sem dinheiro. Você não precisa de dinheiro para comprar ele. Eu preciso do que então? Olha, quando se trata com pobre, quando se trata com pessoa de classe mais baixa, nós temos que colocar então uma questão chamada humildade. Muitas das vezes a humildade está com os pobres. Não, isso não é via de regra com todos, né? Porque está cheio de pobre soberbo, que acha que é, mas não é. Mas vamos aqui seguindo na linha de pensamento do profeta aqui. E vós que não tendes dinheiro, vem comprar. Eu estou vendendo água e essa água não custa nada para vocês. Vocês já leram lá no Evangelho de João, que no dia da festa, no dia principal, no último dia, no auge da festa, Cristo se coloca em pé e diz, olha, todos vocês que têm sede, vinde a mim, vós que tendes sede, vinde a mim. Vem para mim, vem para Cristo, fica em Cristo. Cristo tem a água da vida, Cristo é a água da vida, Cristo é a fonte. Olha o que ele diz aqui, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Jesus Cristo é a água que mata a sede. Jesus é a água que dá satisfação, que satisfaz a alma, que transforma a alma, que muda o ser humano, que diz assim, olha, a água que eu lhe der, se fará dentro dele uma fonte que salta para a vida eterna. Vem vocês, de maneira humilde, de maneira de mão estendida, aberta para receber. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês recebam de mim, porque eu dou gratuitamente. Eu sou a fonte da vida eterna que dá gratuitamente. Quando você começa a ler lá Gênesis, lá que vê que o Senhor plantou um jardim, lá ele cuida em nos informar que existia no jardim um rio que regava o jardim. O jardim sem o rio não é nada, o jardim sem o rio morre. Nós, sem a água de Deus, sem a água que é Cristo, nós morremos. Não vamos a lugar nenhum, nós precisamos dessa água. E o rio ali foi colocado no jardim de maneira gratuita. Aí você dá um passeio pelas Escrituras, chega lá em Apocalipse, lá você vê o rio da água, o rio puro, o rio cristalino, que tem em Jerusalém, que sai de debaixo do trono de Deus. É água que não acaba mais, é água que satisfaz, é água que dura para a vida eterna. Vinde às águas de maneira gratuita, sem dinheiro, sem nada. Mas o texto que não fala só de água, o texto que fala de outras coisas. Sem dinheiro vocês vão comprar. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Água, coisa principal. Agora tem também vinho e leite. Agora ele tem mais 2 produtos. Ele oferece mais 2 produtos. Ele não tem um produto só. Ele tem agora em mãos 3 produtos. Ele tem água, tem vinho e tem leite. A água sacia a sede. O vinho dá alegria de viver. O vinho é para alegrar o homem. O vinho na Bíblia representa alegria. Eu tenho alegria verdadeira para vocês. Eu dou alegria verdadeira para vocês. Vocês vão levar alegria para casa e isso não vai custar nada. Isso não significa que existem momentos que nós passamos por tristeza. Que existem momentos que nós choramos. O próprio Cristo disse para os discípulos, olha, por um instante vocês vão estar todos chorando e o mundo vai estar dando risada. Cristo estava preparando os discípulos para o episódio da crucificação. Cristo estava ensinando os discípulos que era necessário ele passar pela cruz e morrer na cruz. E antes de acontecer, os discípulos já se encheram de tristeza. E Cristo disse, olha, agora vocês estão tristes, mas a vossa tristeza se tornará em regozijo, se tornará em alegria. E a alegria deles se tornará em pranto. Olha, existem momentos na nossa vida que a gente geme, chora. E isso é por vários motivos. O salmista, em certo momento da sua vida, ele estava com um choro abençoado.
um choro que todos deveríamos ter, que era um choro por causa do pecado, por causa do erro. E aí ele diz, olha, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e nem tire de mim a alegria da tua salvação. Duas coisas importantes, não tire de mim o Espírito Santo e nem a alegria da tua salvação. Sabe aquela alegria que você sentiu ao ser perdoado por Deus, ao ter os seus pecados todos lançados fora, aquele peso que você tinha, carregava nas costas? E foi passando o tempo, você foi se envolvendo e perdeu a alegria dessa salvação? O convite está aqui, olha, eu tenho mercadoria boa para você, eu tenho vinho para você, eu tenho a alegria da salvação para você, eu tenho água fresca e tenho vinho também. Eu te dou gratuitamente esses dois produtos para você, pode levar para a tua casa, pode andar com ele. Sim, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Quando nos entristecemos por causa do pecado, por causa do erro, somos bem-aventurados. Quando nos entristecemos por causa do mal feito de pessoas contra nós, temos que olhar bem e se voltar para o vinho da alegria do Espírito Santo que Ele nos dá. Olha, gratuitamente, de maneira gratuita, vinde comprar sem dinheiro, sem preço. Não estou colocando preço não, viu? Porque se eu fosse colocar preço da minha salvação para vocês, leia o Salmo 49. Se algum dos irmãos milionários quiser pagar a salvação dele e a de alguém, o recurso dele vai acabar antes. Sabe por que não dá para pagar a salvação? Porque o recurso do milionário vai acabar antes, não consegue pagar. O preço é muito alto. E o escritor lá, Pedro lá, ele escreve lá, dizendo assim, olha, vocês foram comprados por bom preço. Vocês não foram comprados por prata ou ouro, mas fostes comprados pelo precioso sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo pagou o preço para vocês e agora Ele dá a alegria da salvação para nós. Temos essa alegria na nossa vida, carregamos essa alegria na nossa alma, podemos bater no nosso peito, em Cristo nós somos salvos, em Jesus eu sou salvo, eu tenho salvação em Cristo. Eu sou salvo e liberto em Cristo. Posso me alegrar na festa. Estou na festa e vou tomar bastante vinho, bastante alegria do Espírito Santo, porque eu tenho salvação. Vou aprender bem sobre a doutrina da salvação e ficar firme nessa doutrina da salvação, porque Deus me salvou com uma salvação eterna. Ele me deu vinho. E ele diz aqui, vinho e leite. Mas por que leite? Ele até fala aqui, de comer. Engraçado, você olha aqui, comer. Mas tudo que ele fala aqui é coisa líquida, não é? Mas como que você vai comer? Não, leite também vira queijo, leite se faz doce, leite se vira tantas coisas, dá para comer também, sabe? Afinal de contas, o que vem à tona aqui é o se alimentar. É o se alimentar, porque na realidade o leite é o melhor alimento que existe, é o alimento mais completo, é o alimento mais rico que existe. Todos os derivados de leite, manteiga, você vai comer manteiga e mel. O próprio Isaías fala isso, sobre o menino que nasceu, manteiga e mel ele comerá, vai ser o alimento desse menino, manteiga e mel, Olha, manteiga, leite, o alimento mais completo, a graça de Deus. A graça de Deus é o alimento mais completo para o ser humano. Ali, nesse leite, tem tudo que o ser humano precisa para crescer. Por isso que Pedro diz, olha, crescei no conhecimento e na graça. Crescei na graça, olha, se alimente como recém-nascidos. Se alimente como criança que acabou de nascer. Se alimentando do leite racional. Pensa bem na palavra de Pedro, leite racional. Leite que dá inteligência. Leite que mexe com o pensamento, leite que traz entendimento. Olha só, a graça de Deus. Todo aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, peça com fé, porque Deus dá de maneira liberal e não lança em rosto, mas portanto, peça com fé, diz Tiago. Vem,
vem comprar de graça, graça de Deus. A graça de Deus está sendo oferecida para mim e para você. Ele nos dá a graça dele. Nós éramos levados a ídolos mudos, não tínhamos entendimento de nada, éramos ensinados por idolatria, recebemos idolatria dos nossos pais, recebemos ensinamentos errados por tradição, dado para nós, e nós dizíamos assim, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Mas quando eu encontrei com um verdadeiro evangelho, quando eu me deparei com a verdadeira palavra, eu peguei a graça de Deus e agora eu pego essa graça e levo ela para casa e abasteço a minha despensa e tenho graça à vontade para me alimentar. E você vê lá o escritor aos Hebreus dizendo assim, capítulo 4, versículo 12, né? Chegai, pois, com confiança ao trono da graça, para que sejais ajudados em momento oportuno. Você sabe que o ser humano, para ele adquirir anticorpos e crescer mesmo, saudável, ele precisa de uma alimentação balanceada, uma alimentação que venha sustentar ele, dar força, criar anticorpos no seu organismo para enfrentar as doenças. O camarada que não se alimenta bem, ele morre ou de fome, ou morre de várias doenças, porque o organismo fica fraco. O crente que não se alimenta da água, não se alimenta do vinho e não se alimenta do leite, fica fraco. Se alimente da água da salvação, do Espírito Santo, porque a água também na Bíblia representa o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Se encha do vinho, tenha vinho, e leve leite para a tua casa, cresça na graça, se encha da graça, busque a graça, procure entender a graça, o que significa a graça, o que é graça. Eu tenho dado para mim tudo de maneira gratuita, eu posso compreender as Escrituras, eu posso entender as Escrituras, eu posso conhecer. Olha, João escreve para os seus leitores na sua primeira carta, dizendo assim, olha, vocês não têm necessidade que ninguém ensine nada para vocês. Sabe por quê? Vocês têm a unção do Santo e sabeis tudo. Sim, permaneça a graça de Deus na tua vida. Permaneça a graça de Deus em você. Compre agora de maneira gratuita, com a fé. O que vai pagar? Vai pagar isso daí? A tua fé, que não é tua. Deus te deu essa fé, você já tem essa fé. Sabe o que a gente tem que fazer com os dons que Deus nos dá? Fazer ele crescer. Como que os dons crescem? De que maneira cresce? Através dos embates da vida, através das experiências, nós vamos crescendo. As dificuldades vêm para isso, para a gente crescer. As lutas vêm para isso, para a gente ter experiência. Paulo dizia assim, olha, com a mesma consolação que eu sou consolado, eu consolo vocês. Sabe por que eu consolo vocês? Porque eu passei por essa tribulação. Sabe por que eu digo que nós podemos vencer? Porque eu passei por essa dificuldade. Sabe por que eu digo que dá para vencer o chicote, o rei, tudo por amor a Cristo? É porque eu passei por tudo isso. Sabe por que eu digo que dá para passar por uma luta tremenda e ficar em pé? É porque eu perdi tudo e estou aqui pregando a fé, pregando o Evangelho, pregando a palavra. Nós temos experiência, nós temos algo adquirido no andar dos anos. Nós compramos isso aqui de maneira gratuita e usamos isso daqui e temos experiência com isso daqui. Quanto tempo você tem no Evangelho? Você tem obrigação de crescer na fé, da tua fé aumentar. Sim, você tem experiência com Deus, você já teve experiência com Deus. Você já experimentou da água, já experimentou do vinho e já experimentou do leite. Você tem obrigação de crescer. Versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? É uma pergunta, né? Afinal de contas, ele estava lidando com gente que estava no mercado. E quem que vai no mercado sem dinheiro? Fiz a ilustração aqui do mercado. Quem é que não vai no mercado sem dinheiro? Mas o que você tem feito com a tua vida? O que você tem feito com o que você possui? Com a bênção que Deus te dá? Afinal de contas, ninguém é tão pobre que não tenha experiência com Deus. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não leva a lugar nenhum? Vocês estão gastando dinheiro em tantas vaidades, tantas coisas vaidosas.
mas se esquece de aplicar um tempo para Deus. Não tem um tempo para Deus. As coisas desse mundo são passageiras. É próspero nesse mundo? Tome cuidado. Não deixe a riqueza suplantar o que é espiritual. Tem bênçãos nesse mundo? Amém. Glória a Deus por isso. Mas não deixe as bênçãos materiais suplantar. Olha só, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Nós somos mordomos do nosso salário, nós somos mordomos da nossa família, nós somos mordomos do nosso tempo, tudo que Deus nos deu, nós somos mordomos disso que Deus nos deu. De que maneira estamos usando a bênção de Deus? Vocês já leram lá Hebreus, que o escritor aos Hebreus, ele faz uma comparação lá do campo que recebe água? Comparação dura aquela, hein? Misericórdia, aquele texto lá é o texto que os arminianos usam para dizer que a gente pode perder a salvação, sim. Os arminianos usam aquele texto lá para a guerra contra os calvinistas, para dizer que os camaradas vão perder a salvação, né? E ele lá, naquele texto lá, ele fala assim, olha, vocês vejam uma terra que recebe o aguaceiro da chuva. Uma produz coisa boa. Recebeu a água e produz coisa boa. A outra terra recebeu a mesma água e produz abrolhos e espinheiros. Essa terra que produz coisa boa é recolhida para o celeiro. E a que produz coisa ruim, perto está de ser queimada. A água é a mesma. Você sabe que a graça de Deus, ela é dada para todos, não é? Sim, em certo sentido é. Aí, os teólogos, eles dividem então o estudo da graça em dois tipos de graça. Uma graça geral, graça comum, que o teólogo chama de graça comum, e a outra, a graça salvífica. Mas tudo é graça. Agora depende da terra. O que a terra faz com a água? De que maneira ela usa a água? Uma usou a água e produziu coisa boa. Essa é abençoada, essa recebe a bênção de Deus e dos homens, porque produziu coisa boa. E a que produz coisa ruim é reprovada por Deus e reprovada pelos homens, e o destino dela é ser queimada. Todos receberam a água, todos foram abençoados pela graça comum, está aí. Mas um faz a colheita e agradece ao ídolo, agradece ao poste, agradece ao demônio, agradece ao diabo. Agora outro não. O outro reconhece que tudo vem da mão de Deus e agradece a Deus e aplica tudo isso para o benefício do seu próximo. Essa é a terra que produz coisa boa, que usa a água de maneira correta, que usa a água para a glória de Deus. Vamos usar a água, o vinho e o Espírito Santo e o leite, a graça de Deus, o amor de Deus, para produzir coisa boa. Vende naquilo que você gasta agora. No que você está gastando o teu tempo? Em que você está gastando o teu dinheiro? E ele diz aqui, por que gastareis o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Gordura fala de riquezas. Gordura é riquezas espirituais. Deus está contra a gente rico? Não, o texto aqui está falando aqui, se deleita com a gordura. De que maneira se deleitar com as riquezas? Usando para a glória de Deus. Aplicando para a glória de Deus. Todas as bênçãos que Deus dá, reconheça que vem de Deus e aplique para a glória de Deus e se alegre em Deus. O gentio recebia a colheita e fazia um banquete, fazia uma festa e se alegrava com os demônios. E aqui o profeta está direcionando para você se alegrar com Deus, reconhecer que é Deus que deu, reconhecer que é Deus que é o abençoador, que Ele é o doador da vida, o doador da bênção, o dono da bênção, e você não quer só a bênção, você quer o dono da bênção. Leve o dono da bênção para casa e aplique tudo que Deus deu para a glória de Deus, que seja tudo para a glória de Deus, para o louvor de Deus.
inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Olha só, agora o convite passa para uma exortação. Inclinai os seus ouvidos. O convite é muito bom. Vem o convite, você fica alegre. Fala, esse convite é bom. É tudo de graça. Tudo é meu. Tudo que Cristo conquistou na cruz é direito é nosso. É nossa herança. Esse hino é bonito e é verdadeiro. Mas olha para essa exortação aqui agora. Inclinai os ouvidos. Rapaz. Esse inclinar e se prostrar, mandar o camarada se prostrar, ele não gosta muito não, viu? Se prostrar, mas então quer dizer que eu vou ter que virar escravo? Você precisa virar escravo de Deus, sim. Olha, o único meio de libertação é ser escravo de Deus. Entrar na escravidão de Deus. E Jesus fala assim, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus falou para aquele povo que não aceitou, eu vou levar vocês para outra nação e vocês vão ver como é duro servir outra nação. Vocês não estão querendo me servir porque acham que é duro? Duro vocês vão ver lá. É lá para onde vocês vão que vocês vão ver que é duro. O meu jugo não é duro não, a minha lei não é dura não. Tudo que eu dou é fácil e você pode conseguir sim. É que vocês são rebeldes e não querem inclinar os ouvidos para mim, mas inclinai os teus ouvidos e aprendei. Vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-lhes as firmes beneficências de Davi. Eu tenho com vocês uma aliança eterna. Eu tenho para vocês algo que não acaba jamais. Que é para a eternidade, que é para todo sempre. Eu tenho para vocês um reino que não passa. Tudo aqui é passageiro. Tudo que vocês gastam aqui, o dinheiro que vocês gastam aqui, as riquezas, mesmo que sendo eu que dei, mas é passageiro. Tudo que vocês recebem aqui é passageiro. Jó entendeu muito bem isso e diz, olha, nu eu saí da minha mãe e nu eu vou voltar para lá, não vou levar nada dessa terra, nada vai me acompanhar, nada vai comigo, mas tem um concerto que é eterno, tem um reinado que é eterno, tem um reinado que se chama o milênio que vai ser implantado na terra. Tem algo que Deus nos ofereceu, é o seu reino, que está presente no momento, e é um reino futuro também. Nós temos um concerto eterno, as beneficências de Davi, afinal de contas, aquele povo lá estava acostumado com heróis. O povo de Israel estava acostumado com heróis, a lista de heróis é grande. Começa lá com Abraão e vai embora. Começa antes de Abraão, Enoque, né? Começa lá com Abel, os heróis da fé. E depois veio outros heróis que tiveram grandes vitórias, que trouxeram grandes libertações. E agora o vendedor precisa mexer com isso, porque o povo está acostumado com essa mercadoria, heróis. Cadê o herói? Cadê o líder? Deus não vai levantar o líder. Deus precisa levantar um líder aqui. Vamos fazer campanha de oração. Vamos fazer campanha de avivamento. Porque Deus precisa levantar um líder. Nós precisamos de um herói. E nisso daí, nós caímos em mão de gente que não presta, gente que não vale nada, gente que caminha para o buraco, que leva para o buraco. Porque vamos atrás de herói, mas aqui está, o profeta está colocando um herói que não falha. Eu vos darei as beneficências, promessas, as beneficências de Davi, as promessas de Davi, a aliança de Davi, porque a aliança de Davi não é de Davi, a aliança de Davi é a aliança do Messias, é a aliança de Cristo. Eu venho vender Cristo para vocês, eu vou dar um herói para vocês, esse herói é Jesus, esse herói é Cristo. Não se firme em homem nenhum, não se coloque embaixo das garras de homem nenhum, se coloque embaixo do manto de Cristo, da fé de Cristo, do ensino de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Diga, Senhor Jesus Cristo, toma a direção da tua igreja, usa aquele irmão, usa aquela irmã, mas seja o Senhor e mostre para todos que é o Senhor. O nosso líder é Jesus, Ele vai usar, pessoas mas é Ele que está na frente, é Ele que vai receber a glória, é dele o concerto eterno, é dele a aliança eterna. O mendigo lá no caminho, enxergou isso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, me ouça, me escuta. O que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero conhecer, eu quero te seguir. Eu vou te seguir pelo caminho afora, eu vou contigo.
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha alma. Vamos comprar, o produto é bom, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, o que eu recebi não dá para pagar, as esmolas que eu recebi, que os homens me deram não dá para pagar, as esmolas dos homens que me deram, olha, não presta para nada, é só desavença, a experiência com os homens é só engano, eu vou num lugar só tem engano, vou no outro, o carro-chefe é a falsidade, vou no outro é falsa profecia, vou no outro é falso ensino, mas filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu larguei a capa e larguei a esmola de lado e vou pegar o que o Senhor está me dando gratuitamente e vou comprar. Compre o presente de Deus, compre a graça de Deus, compre o vinho de Deus, compre o leite de Deus. Vai crescendo através dele, se inclina os seus ouvidos ao ensinamento de Deus, aprenda com as Escrituras, aprenda com o Espírito Santo, tenha experiência com Deus e você não vai ser enganado por ninguém não. E quando estiver sendo enganado, logo acende a luz vermelha, logo acende a luz amarela. A luz amarela está piscando, cuidado, cuidado. Sai daí, olha, sai daí, sai do meio do povo de Babilônia, sai de Babilônia. Quem tem um encontro com esse leite pode estar no lugar que for. Quem tem encontro com essa água pode estar no lugar que for. Pode estar lá no centro de Macumba, sai de lá. Está lá na igreja, na Babilônia, sai de lá. Está lá nas igrejas que pregam mentira, sai de lá. Porque encontrou o produto verdadeiro, o produto valioso. E vai embora de lá. Eis que os deixe como testemunha. E ele diz aqui, no versículo 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Eu dei um concerto eterno, e tem um príncipe que vai dominar sobre vocês aí. E tem uma coisa, hein? A mercadoria que ele tem para vender, ela é tão geral, que vai ser dado para as outras nações. Eu sei que é difícil falar de maneira histórica com vocês, é difícil de entender, mas o povo estava em escravidão. As nações estavam dominando sobre eles. E aqui vem a promessa, o rei que eu vou dar para vocês vai dominar sobre as nações. E vocês vão se tornar dominadores. Você sabe que isso daqui, se explicasse mesmo, e se o profeta entendesse, ele não ia profetizar? Camarada que profetizou sem entender, e ninguém entendia. E quando chegou lá a época de pregar o evangelho para as nações, os apóstolos não entendiam. Pedro, que era o líder, não entendia que o evangelho haveria de ser pregado para todas as nações. Israel não entendeu, o povo de Israel não entendeu, não compreendeu, mas aqui está uma promessa dizendo que os gentios de todas as nações vão vir e vão comprar esse produto. E isso se cumpriu literalmente em Cristo, depois da ressurreição dele, depois da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, lá em Atos dos Apóstolos. E o produto foi colocado no mundo inteiro, e o produto está no mundo inteiro aí, vem de todas as nações, pessoas comprar esse produto, lança a mão desse produto. E ele diz aqui no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aqui é outra exortação. Tudo é gratuito, tudo é de graça. Mas, enquanto se pode achar. Vocês já leram lá a parábola lá, que a igreja diz assim, olha, quando o Senhor, o dono da festa, fechar a porta, e vocês estiverem do outro lado batendo, e ele vai responder de lá de dentro, não te conheço. Busque enquanto se pode achar. Não deixa para amanhã não. Olha só, é gratuito, vocês estão aí no mercado ouvindo, um faz de conta que não ouviu, o outro ouviu, mas não quer nem saber, mas busca enquanto está perto, compra enquanto tem oportunidade. Já leu lá a parábola das 10 virgens? Está nos faltando, nos dê. Não, passou o momento, não posso dar nada para ninguém agora. Dá era naquele tempo lá, agora não. Quando deu meia-noite, ninguém pode dar nada para ninguém. Então nós vamos em quem vende. Vai até lá, não dá tempo de voltar, não dá tempo mais. O tempo passou.
Passou o tempo, não deixe passar o tempo não, compra agora, adquire agora, busque enquanto ele está perto, porque depois que ele estiver longe você não encontra mais. Se estando perto já é difícil, estando longe piorou. Está longe, passou do tempo, depois que morreu não dá mais. Depois que morreu, não adianta reconhecer lá no inferno não, estou aqui com a boca seca. A boca está seca, manda Lázaro molhar o dedo lá, só o dedo na língua. Manda ele vir com uma gotinha d'água na minha língua. Não, nem isso, a água é dada agora. Depois não tem mais tempo, passou o tempo. Não deixe passar o tempo não. Adquira o produto agora, ande com o produto agora, não largue o produto. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Agora na exortação individual, porque ele se voltou lá de maneira individual, né? Afinal de contas, a maioria não quer, agora eu vou individual. Agora ele vai mexer com um grupo aqui, que misericórdia, hein? Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha, dentro do contexto aqui, porque nós temos o costume de ler a palavra ímpio e interpretar que ímpio é aquele que não está no nosso meio, não abraçou ainda a fé evangélica. Essa é a ideia, não é uma ideia errada. Não estou aqui contradizendo a ideia. Mas dentro do contexto aqui, você tem que ver para quem que ele estava profetizando. Ele estava profetizando para os gentios? Não. Apesar de dizer que os gentios vão aceitar o evangelho, mas ele não estava profetizando para os gentios. Para quem que ele estava profetizando? Ele estava profetizando para um grupo que o pastor Pedrosa disse que era os melhorzinhos do povo de Israel. Ele estava profetizando para os que sobraram. Porque os piores morreram à espada, morreram de fogo, morreram de peste. Ele estava profetizando para os melhorzinhos. E dentro desses melhorzinhos tinha os ímpios. Então olhe que ímpio que era esse. Era ímpio que conhecia a palavra. É o pior grupo que existe. É o pior grupo que existe. Você querer converter falso profeta, querer converter falso obreiro, misericórdia, mas acontece o seguinte, hein? O convite é para ter esse grupo aí. Você vai lá em Apocalipse, o que você vê lá sobre Jezabel? A mulher que adulterava e ensinava os outros a adulterar. E os outros que seguiam a doutrina de Balaão também. Foi dado um tempo de oportunidade para eles. E durante esse tempo, os camaradas não se convertem e deita e rola. E envergonha a nossa denominação, e envergonha o nosso evangelho. Tem hora que a gente tem até vergonha, né? Encontrei com o irmão Júlio, para quem não conhece, é um senhor já de cabeça branca, bem idoso, né? Conhece? O Juninho conhece, o Pedro também conhece. E eu encontrei com ele já está naquele tempo assim, que tem hora que ele não fala coisa com coisa, já está bem de idade. E ele falou assim para mim, olha, uma vez me confundiram com um padre. Faz tempo, me confundiram com um padre, mas eu fiquei bravo. Me confundiram com o padre, vê se pode, me confundir com um padre. Não é uma coisa boa. Aí ele parou e falou assim, só que tem um detalhe. Também hoje em dia ser confundido com um pastor também não é bom. Com certos pastores, não é bom não. Então mexer com esse grupo é trabalhoso, rapaz. Sabe o que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, se eu estivesse te enviando para um povo que não conhece, eles iriam te ouvir. Se eu estivesse te enviando para um povo de estranha fala, que não é de Israel, eles iriam dar ouvido para a sua palavra. Afinal de contas, vocês não ouviram Jonas? Não se converteu a cidade inteira? Ezequiel, se eu estivesse te enviando para eles iriam te ouvir. Mas eu estou te enviando para o povo de Israel. Um povo endurecido que não vai te ouvir. É os ímpios que tem no nosso meio. Mas o convite é para eles também. Se converta. Se converte, pai. Muda a tua vida. Muda os teus pensamentos. Muda o teu caminho. Porque o prazer de Deus é levar para o céu, não é mandar para o inferno. O prazer de Deus é em salvar. Mas
Há necessidade que o camarada se converta, que muda de vida, que se transforme. Mas o camarada ouve, mas não coloca em prática. É aquilo que Cristo falou dos fariseus: olha, faz tudo que eles mandar, mas não faz o que eles fazem. Rapaz, você vê a pregação do camarada até que dá. Se bem que agora, né, se você escutar a televisão, né, Pedrosa? Mas aí você tem a escritura para fazer a comparação. Você tem a escritura para comparar as coisas. Mas esses ímpios aqui, esse grupo dá trabalho. Misericórdia, viu? Mas o convite é para eles também. Deixe os seus pensamentos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que é? Não existe momentos na nossa vida que a gente pensa que já chegou no fim, já acabou. Caso de Elias, pode me matar que já acabou, Deus. Não me convém mais viver. Existem momentos da nossa vida que a gente pensa, ministério para mim acabou, não tem mais, não tem mais. A obra para mim acabou, tudo acabou. Esse é o nosso pensamento. Mas qual que é o pensamento de Deus? O pensamento de Deus para Elias: Elias, levanta, vai lá, e tem serviço para você fazer ainda não acabou não. Vai fazer mais um pouco. Vai lá e faz mais um pouco. Vamos começar a entender que os pensamentos de Deus estão bem mais altos. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus a teu respeito. Qual que é o pensamento de Deus a teu respeito? O que Deus quer a respeito da igreja? Qual que é o pensamento de Deus a respeito da igreja? Por mais que esse grupo ímpio sujou a igreja, mas o pensamento de Deus a respeito da igreja não mudou não, viu? Deus vai pegar esse grupo ímpio aí que não se converte, colocar ele no devido lugar e a igreja no devido lugar. A igreja é de Cristo, pertence a Cristo, tem um lugar com Cristo, vai morar no céu com Cristo, e isso não vai voltar atrás não. O ímpio vai ser castigado, o ímpio vai ser lançado no inferno, vai ser lançado nas trevas exteriores, mas a igreja vai morar no céu com Deus, porque esse é o pensamento de Deus a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja errou, a igreja erra. Como organização, é um fracasso. Organização humana. Mas e a celestial? Permanece. A palavra de Deus permanece. Não cai por terra não. Vai em frente. Caminhe em frente. Porque Cristo nasceu. Mesmo o povo de Israel estando todo errado, mas Cristo nasceu. E Cristo veio. E Cristo é vencedor. E Jesus é vencedor. E o povo de Israel rejeitou ele. E a igreja veio e se vendeu. E errou. Mas Cristo permanece. As firmes promessas de Davi permanecem. Que as promessas de Cristo permanecem. E nós estamos aí, seguindo nesse pensamento de Deus. Porque a minha palavra não vai voltar para mim vazia não, viu? A mesma palavra que salva é a mesma que condena. A palavra do Evangelho vem no mundo inteiro, mas ela é salvação para os salvos e condenação para os perdidos. Então ela não volta vazia não, viu? O que Cristo disse sobre as cidades? Olha, vocês não têm desculpa. Eu fiz tudo no meio de vocês não têm desculpa. Se eu não tivesse vindo, vocês teriam desculpa, mas eu vim. E Cristo é a palavra. Ele veio. E a palavra está sendo pregada. A mesma palavra que salva é a mesma que condena. Ela tem 2 fios. Ela é a espada de 2 fios, corta de 2 lados. Então está aí sendo a palavra pregada. Quem é de salvação vai para a salvação. Quem é para a condenação vai para a condenação. A palavra não volta vazia. O nosso trabalho é pregá-lo. O nosso trabalho é oferecer. Vinde, vem. E Deus faz o resto. Deus converte quem é de converter, e Deus vai julgar quem é de julgar. E Deus faz a obra. E ele diz assim, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas.
E aí, para explicar aqui, a gente vai ter que mexer com escatologia, o tempo não dá mais, porque isso daqui é figurativo. Você já viu o monte bater palma? Você já viu árvore bater palma? Mas com certeza é pessoas de grau importante que vão bater palma para a obra de Deus, que vão bater palma para a igreja. Olha só, lá no céu quando Cristo entra, é dito, abri a porta, as vossas entradas eternas. Monte, salta de alegria. Reis e rainhas, salta de alegria porque a salvação de Deus veio. E quem não é salvo, chora, peça favor, e pede favor e não vai ser ouvido. Suplicarão favor da igreja e naquela época não vai ser ouvido. Hoje pede o favor da igreja, a igreja ora e Deus atende. O camarada vira as costas e vai embora e não agradece o favor que a igreja fez. Mas a palavra de Deus está aí, está sendo dada, está sendo anunciada e os montes saltarão de prazer. E isso é um sinal eterno, amém? Que Deus te abençoe e te guarde, amém?